Agora tenho o prazer de receber Guilherme César, Elaine Mineiro, para a gente falar um pouquinho sobre a cidade de Tiradentes. Está acontecendo uma revolução na cidade de Tiradentes, em São Paulo. Deixa eu apresentar aqui para vocês. O Guilherme César é produtor audiovisual, formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP, dirigiu documentários Espetáculo Democrático, Um Dia no Ilê, foi coordenador de operações do circuito SPCine de cinema, muitas atribuições aqui. O Guilherme César é um grande ativista, um grande debatedor. Elaine Mineiro é vereadora na cidade de São Paulo, pelo PSOL, geógrafa, arte educadora, articuladora cultural, atuou como coordenadora de núcleo de base da Uniafro Brasil, no Jardim Pantanal, bairro de São Miguel Paulista. Tá correto? As biografias? Então vamos lá, gente. Olha, obrigado, viu, por aceitarem nosso convite. Guilherme, queridíssimo, seja bem-vindo. Elaine, também, e igualmente bem-vindo, uma honra recebê-los. Eu quero começar, vou passar para o Guilherme inicialmente. O que está acontecendo na cidade de Tiradentes, que um passarinho verde veio me contar que, olha, está acontecendo uma revolução nesse lugar, né? As pessoas estão se articulando fortemente, as comunidades. E antes da gente falar da questão do Instituto Federal, vamos falar um pouco sobre essa revolução aí. Querido Guilherme César, seja bem-vindo. Nossa, que honra estar aqui nesse espaço, nesse convite tão legal, Gustavo, ao lado dessa parceira que eu admiro, minha amiga, uma pessoa porreta, referência para a gente. Eu acho que o que está acontecendo na cidade de Tiradentes tem elementos novos, mas faz parte da cultura política desse lugar, né? A cidade de Tiradentes foi um lugar, eu acho que carrega a contradição do Estado brasileiro, do Estado capitalista, do Estado violento brasileiro, que resolveu, na ditadura militar, comprar grandes áreas para a construção de conjuntos habitacionais. Pela uma política de financiarização da habitação, né, dinheiro do Banco Nacional da Habitação, comprar para construir um bairro de trabalhador, né, um bairro dormitório para os trabalhadores irem lá viver, não terem o direito à moradia, terem direito a adquirir uma dívida eterna para morar, né, e concentrou nesse bairro que se tornou, ao longo dos anos 80, o maior conjunto habitacional brasileiro, mas desprovido de políticas públicas básicas. Então, formou um bairro de trabalhadores em sua maioria pobres, em sua maioria pretos e pardos, de origem nordestina, mas também de outras regiões da cidade. Só que com isso, meu caro, quando o Estado brasileiro resolve apartar, né, os trabalhadores começam a desenvolver suas tecnologias de resistência, de aquilombamento e de luta. A cidade de Tiradentes, ela surge mais ou menos com o surgimento do Partido dos Trabalhadores, né? No final da década de 60, começo dos anos 80. E não é à toa que é um dos bairros de trabalhadores onde o Partido dos Trabalhadores mais tem votos, né? Com comunidades eclesiais de base ativa, com conselhos participativos ativos. Por quê? Porque tudo, em termos de política pública, de direitos básicos, inclusive eu estou falando do direito à vida, que a cidade de Tiradentes teve que conquistar na luta. O que acontece agora de novo é que, depois da pandemia, depois de muitos dos nossos morrerem e quase morrerem, né, nessa tentativa de destruição fatal da democracia brasileira, eu acho que a cidade de Tiradentes cansou de tamanho desrespeito. Mais uma vez foi um dos bairros que mais votos deu ao PT. Nós construímos juntos a vitória do presidente Lula e agora se articula num movimento popular de educação, de cultura, de saúde também. Os movimentos lá se articulam alinhado aí ao que o presidente Lula vem falando, cobrar e construir política pública com participação popular. Nas últimas semanas, por conta aí também do compromisso muito forte de servidores do Instituto Federal, queria dar um salve a Denilza Frade e outros servidores do Instituto Federal, que entendem que a política finalística do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que é a educação profissional para o trabalho de excelência que o Instituto Federal tem, ela se realiza quando ela é implantada num território como a cidade de Tiradentes. Se rearticulou o movimento popular de educação com ampla participação,
com milhares de pessoas já mobilizadas, assinando, e com forças políticas também nos apoiando. E eu acho que isso aí sinaliza um pouco do tipo de participação popular e participação política que nós, trabalhadores, devemos ter nesse momento do país. Eu acho que é isso, mas eu vou passar um pouco, porque tem mais coisa para falar. Nós temos muito a falar sobre a cidade de Tiradentes, que é também pode ser encarado como um laboratório para o que o Brasil precisa fazer do ponto de vista da reintegração do país, né? Elaine Mineiro, queremos te ouvir um pouquinho também sobre a cidade de Tiradentes e sobre esses projetos que estão por vir. E sobre o Guilherme deu um panorama histórico aqui fantástico, né? Você sintetizou tudo. Então agora queremos ouvir você, querida Elaine Mineiro, vereadora de São Paulo. Seja bem-vinda aqui. Obrigada, boa tarde, gente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Conde. Eu sou Elaine Mineiro, eu sou de cidade de Tiradentes. Acho que essa história que o Guilherme conta é uma história também dessa cidade, né? Os nossos bairros, os nossos territórios que vão sendo construídos através da especulação imobiliária do centro. A minha família foi para a cidade de Tiradentes dentro desse contexto, né? A gente morava na Bela Vista, eu era muito pequenininha, não me lembro, mas a gente morava na Bela Vista, na Rua da Assembleia. Houve ali um processo, né, de expulsão, né, de parte das famílias que moravam ali, grande parte dessas famílias negras, que moravam ali naquele território em cortiços, onde hoje a gente vê o que o pessoal chama de Arcos do Jânio. Aquilo ali foi demolido para construir uma alça da Radial Leste e grande parte das pessoas que moravam naquele território foram encaminhadas para as periferias, ou para a Zona Sul de São Paulo ou para a Zona Leste. A minha família foi para a cidade de Tiradentes em 1987, e quando chegou lá, não tinha asfalto, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha transporte público. Meu pai trabalhava aqui na região central, então ele tinha que andar até o município vizinho, que é Ferraz de Vasconcelos, para conseguir pegar um ônibus até o Parque Dom Pedro. Então, ele andava meia hora, 40 minutos para pegar o ônibus, para depois ficar mais 2 horas para chegar no centro. E aquele bairro ele foi sendo constituído, como outros bairros, por muitos homens como o meu pai, mas principalmente por mulheres, como a minha mãe, que ficavam em casa com seus filhos e que precisavam se organizar ali da melhor maneira possível. Então, grande parte dessa história de luta que o Guilherme faz, eu gosto de ressaltar que é uma história de luta de mulheres negras, porque a cidade de Tiradentes também é um dos bairros mais negros da cidade de São Paulo, por mulheres negras, lideranças ali daquele território, que foram brigar, como o Guilherme já disse, por toda e qualquer política pública que existe naquele território. Então, desde o asfalto que tem na rua, da água encanada, do hospital, que demorou mais de 30 anos para ser construído, tudo aquilo foi construído por política pública através de luta de mulheres organizadas, junto com a Igreja Católica, que o Guilherme já citou agora, junto com os partidos políticos. O PT era muito atuante, inclusive, naquele território, na década de 80, na década de 90, que foi o período que eu cresci, né? A minha infância em cidade de Tiradentes, infância no início da juventude. Então, é um território que a gente não tem medo de dizer que é um território extremamente progressista, embora seja um território extremamente vulnerabilizado, com pouquíssimo acesso a políticas públicas. Eu fui mesária, né? Quando eu tirei meu título, eles já me puxaram para ser mesária. E é muito impressionante na cidade de Tiradentes, nas campanhas eleitorais, por exemplo, do Lula, as salas, né, os cartórios das salas de votação das escolas em que eu era mesária, era 80% de votos para o Lula, era algo muito grande. É um bairro progressista, se manteve progressista até pouquíssimo tempo atrás, perdeu, assim como essa característica na periferia, né? Foi se perdendo ao longo do tempo, mas continua sendo um bairro extremamente progressista e com um histórico muito grande de lutas e de conquistas da classe trabalhadora. A gente está falando de uma região periférica, é o último bairro ali na zona leste de São Paulo, conurbano com outros municípios, e é um bairro que tem, por exemplo, 3 parques municipais públicos, parques mesmo, né, públicos na cidade, o que é algo atípico para regiões periféricas, com muita área verde. É um bairro que tem um hospital. Esse hospital, inclusive, essa história do hospital ele também se liga com essa história do Instituto Federal, porque a ideia do Hospital Cidade de Tiradentes é que ele fosse um hospital-escola, e ao lado desse hospital fosse construído uma escola de saúde pública que formariam médicos da classe trabalhadora, e essa era uma reivindicação das mulheres do bairro, das mulheres do movimento de saúde, mulheres e homens do bairro, porque a gente tem um grande problema aqui nos postos de saúde, nos hospitais, quando eles chegam,
que é a falta de médicos, porque os médicos não gostam de vir a 32, 35 quilômetros do centro da cidade de São Paulo para trabalhar para pretos e pobres nas UBS e hospitais públicos. Então, a ideia do hospital, que foi uma luta, ela veio acompanhada de uma luta para que se construísse uma escola de saúde pública, que se formassem médicos, enfermeiros, técnicos, que pudessem trabalhar no seu hospital. Essa ideia, inclusive, foi aceita lá atrás. Esse equipamento educacional ele começou a ser construído, mas a gente teve uma mudança de gestão, e com a mudança de gestão, eles transformaram a ideia da universidade, né, dessa escola técnica de saúde, numa escola técnica, para fazer cursos de auxiliar de enfermagem, técnico de saúde bucal, que geralmente são os cursos que a gente entende, que a burguesia entende que são apenas para a classe trabalhadora, né, que são só esses níveis educacionais. Perfeito, olha, tá em ebulição Cidade Tiradentes, né? Os dois aqui, Guilherme e Elaine, assim, com uma enxurrada de informações. Eu coloquei na tela aqui só para a gente situar, né? Olha só a Cidade Tiradentes aqui na extrema zona leste de São Paulo. Eu posso dar alguns dados que eu separei aqui bem breves, tá? Para as pessoas saberem, acho que em São Paulo, no Brasil, da Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes, por favor, é entre os 10 distritos com maior população na cidade de São Paulo. 56% ou mais da população preta ou parda, junto com Parelheiros, é o distrito com o maior índice de população jovem da cidade de São Paulo, né? Ele infelizmente, só perde para Marcilac em tempo médio de deslocamento do transporte público, né? É um bairro muito apartado geograficamente, de um problema de mobilidade muito sério, e há 30 anos o governo do estado de São Paulo promete que o monotrilho vai chegar, não chegou, vamos ver se uma hora vai chegar. Junto com o Jardim Helena, um dado importante, a gente que está numa live, é um dos distritos com menor acesso à internet móvel da cidade de São Paulo. Então, a gente está falando de exclusão digital. É a menor oferta de emprego formal na cidade de São Paulo. É o maior índice de gravidez na adolescência. Junto com Iguatemi, é o distrito com a menor idade média de morte, menor expectativa de vida. Há uma diferença de 30 quilômetros entre Cidade Tiradentes e os Jardins e 30 anos de vida na expectativa de vida. Isso mostra o abismo da desigualdade social na cidade de São Paulo e o que Cidade Tiradentes revela. E, infelizmente, a gente tem um dos distritos com o maior índice de mortes violentas, né, homicídios, pessoas que morrem, e de letalidade policial com relação à juventude. Eu estou dando esse quadro, mas não para reforçar o estigma, mas para falar que dentro desse contexto, Cidade Tiradentes também a gente estava aqui ouvindo grandes mestres, o Ricardo Mussi, a Maíra, outras pessoas, e eu acho que é muito interessante a gente pensar sobre a ideia de vanguarda, né? Porque quando a gente pensa em vanguarda, na classe trabalhadora, na luta, comumente, ou de intelectualidade, às vezes a gente se desloca para o campo da universidade ou para o campo de quem teve mais acesso e privilégio. E eu acho que esse contexto desse apartheid geográfico, geoeconômico e social da cidade de Tiradentes criou uma vanguarda de luta periférica na cidade de Tiradentes, né? Uma intelectualidade negra que pautou e construiu política pública, e sim, por isso acho que é um laboratório. Quando eu pisei na cidade de Tiradentes no início dos anos 2000, eu não consegui sair de lá, porque eu percebi que ali seria um caminho de formação política, teórica, intelectual, né? E por isso que um movimento de educação e cultura que quer um campus do Instituto Federal, que quer que as pessoas olhem para essa política pública do Ministério da Educação, entendendo que ela é estratégica. Acabou de sair uma pesquisa da OCDE, os jovens brasileiros são os que menos conseguem terminar o ensino básico e também não conseguem trabalhar. A gente tem um problema seríssimo na educação básica e no ensino médio. No estado de São Paulo, os governos do PSDB e o governo fascista do Tarcísio, ele quer dar um tiro de misericórdia no ensino médio. Então, o Instituto Federal, ele tem do ensino médio ao curso superior, à pós-graduação, e é muito interessante quando a gente pensa o quanto que uma luta que parece que é regionalizada, circunscrita a um território, ela pode dizer muito sobre, ela pode nos apontar caminhos, estratégias políticas, táticas do que a gente pode fazer e deve fazer para reconstruir esse país. Eu, de fato, quando falo de Cidade de Tiradentes, falo com muita paixão, falo com muito carinho e com muito amor a tudo que a Cidade de Tiradentes trouxe para o meu caminho, mas também falo com as cicatrizes, porque quando a gente fala de genocídio da população negra e periférica, em Cidade de Tiradentes a gente não está falando de uma coisa abstrata. É muito difícil qualquer pessoa que convive lá há tantos anos, que não tem algum amigo, algum vizinho, alguma pessoa próxima, né, que perdeu a vida precocemente, numa situação de violência. A gente tem a juventude criminalizada, só que a gente tem a juventude potente.
Se o funk hoje é o ritmo brasileiro que está nos festivais internacionais de música, em São Paulo, falando de vanguarda, de arte, de cultura, em São Paulo, o funk se desenvolveu na cidade de Tiradentes, que tem seus fluxos, seus bailes, sempre ali na mira da polícia, que, claro, precisa de uma disciplina, precisa de um horário, mas que é potência a juventude. E é isso que a juventude da cidade de Tiradentes e o movimento popular está reivindicando. Educação de qualidade, ensino médio de excelência, um centro cultural que foi implantado lá, mas nunca foi implantado plenamente, e está se organizando para isso, com a classe trabalhadora, numa frente ampla progressista. Tá aí o Guilherme César, gente. Que coisa. Vou embora daqui, vou deixar vocês dois aqui falando tudo. Não, é impressionante, né? A gente está buscando também, sabe, nesse vai e vem do ecossistema digital, progressista e tudo mais, ideias, inovações, né? E a ideia da cidade de Tiradentes chegou muito forte aqui para mim, e eu estou vendo por quê, né? Estou vendo porque tem ação do que a gente está vendo aqui. Deve ter muito mais pessoas também assim extremamente apaixonadas e comprometidas com esse que a gente pode chamar também de ecossistema social, né? A gente já vai falar dessa campanha que vocês estão fazendo, que está muito adiantado para receber o Instituto Federal, mas ainda depende de alguns detalhes, né? Elaine Mineiro, vou passar para você, se você quiser já introduzir um pouco esse tema do Instituto, porque isso mudaria o perfil, digamos, de oportunidades, né, da cidade de Tiradentes. Como é que estão esses estudos e como é que está essa pressão que a sociedade ali regional está fazendo com relação à vinda desse Instituto Federal? Elaine Mineiro. Conde, depois que a gente teve, né, essa luta pela universidade, em 2014, a gente também teve uma outra grande articulação na cidade de Tiradentes para o Instituto Federal, 2013, eu acho, 2014 ou 2013. 2013. A gente também, 2013. A gente teve uma grande articulação para o Instituto Federal, que começou a andar essa ideia, né? O Ministério da Educação abraçou a ideia, iria de fato implementar esse Instituto Federal na cidade de Tiradentes, mas a gente sofreu o golpe da presidenta Dilma. E aí todas essas ações dos institutos federais pararam e esse instituto não foi instalado. O que a gente quer, né, que aconteça agora? Agora a gente tem um novo governo, como foi bem colocado aqui, a gente ajudou a eleger esse governo, precisa pressionar esse governo para que ele consiga fazer as coisas que a gente precisa e as políticas públicas que são fundamentais para a gente ali naquele território. A gente tem um centro de formação cultural na cidade de Tiradentes, que também é uma luta histórica, mas é um dos maiores centros culturais da cidade de São Paulo, é um equipamento gigante que tem na cidade de Tiradentes. A gente fez questão de que ele fosse um centro de formação cultural, principalmente também, porque além de um espaço de fruição de arte, de cultura, de ebolização de uma coisa que é muito viva naquele território, ele também servisse para profissionalizar jovens e pessoas do território em cultura e em arte. Do lado do Centro de Formação Cultural, que já é uma realidade, que recebe grandes shows, que acontecem grandes coisas lá, mas que também precisa de uma implementação tardia, né, que ainda não foi feita, tem um terreno de uma fábrica, é um terreno histórico, ali é um território, eu moro ali, né, desde 1970, em 87, e ali já foi um território, por exemplo, onde a gente amanhecia com cadáveres expostos, quando a gente estava num período mais sangrento ali na violência no território em São Paulo. Então aquele território, ele foi um território que a população, que os moradores elegeram para ser um território de arte, para ser um território de educação, para ser um território que construiu uma outra história para a cidade de Tiradentes. Você já tem 2 escolas próximas naquele terreno, 2 escolas estaduais, você tem o Centro de Formação Cultural de Cidade de Tiradentes, e no meio desses equipamentos de educação, você tem uma fábrica que funcionou durante muito tempo na cidade de Tiradentes, não está mais, praticamente não está mais em funcionamento ali naquele território, e essa fábrica ela poderia ser utilizada como um equipamento para a construção do IFES. E por que a gente reivindica que ela seja construída naquele território? Primeiro, porque você já tem ali uma estrutura que caberia, porque estaria ali num polo, que seria um polo de educação e cultura no território, e que deixaria mais hábil, né, a implementação do Instituto Federal. Veja, a gente já teve tantos planos frustrados em outros governos que a gente acha que isso precisa ser implementado rápido.
que as coisas elas precisam acontecer rápido, o Instituto Federal ele precisa sair do papel, que já existia lá em 2013, e precisa ser implementado agora, para os nossos jovens começarem a estudar nesse lugar. A gente tem feito muitas conversas, o território se mobilizou rapidamente, a gente tem quase 5 mil assinaturas, mais de 5 mil assinaturas no abaixo-assinado, que foi construído pela internet, mas você tem também hoje dezenas de estudantes que saem às ruas para conversar com os moradores, que passam esses abaixo-assinados em mãos, para convencer a população e explicar para a população o quanto é importante. E tem uma adesão enorme, porque, veja, quando a gente conta a história, e a gente já falou de Cidade de Tiradentes, você está falando de uma história de mulheres que reivindicaram política pública para seus filhos, para a construção de uma outra história para esses jovens moradores de Cidade de Tiradentes. A gente tem um território que tem uma dificuldade muito grande educacional, que tem um nível de empregabilidade, né, de cargos muito baixos e que vão reproduzindo, né, um sistema ali de vulnerabilidade econômica naquela população que impede que as pessoas consigam construir vidas de outra maneira, né, de maneiras que a gente acredita. Então, aquele território ele é fundamental. Ele é estratégico por vários motivos, né? Mas principalmente porque ele já tem sido, há 40 anos, uma experiência de luta da classe trabalhadora que tem conquistado coisas, não só do imediato, porque a luta cotidiana ela é uma luta própria da periferia, porque a periferia precisa do cotidiano. A gente brinca, né? Que é vender o almoço para comer a janta. Então, a luta imediata, ela é uma luta do cotidiano dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas a cidade de Tiradentes ela consegue produzir ideia de futuro, ela consegue produzir ideia de futuro para seus filhos. São mulheres que talvez não tenham alcançado uma escolaridade muito alta, mas que quando vão fazer reivindicações, reivindicam transporte, reivindicam luz, asfalto, mas reivindicam escola, reivindicam universidade, reivindicam hospital com médicos formados. Então, é uma elaboração que acredita de verdade no novo ser humano que a gente quer construir para uma outra sociedade que a gente quer construir. E isso é muito fundamental. Conseguir estabelecer isso no território é muito importante. A gente tem, por exemplo, um parque em Cidade de Tiradentes, que faz uma discussão e que se chama Parque da Consciência Negra. E por que ele se chama Parque da Consciência Negra? Porque há 30 anos atrás o movimento negro de Cidade de Tiradentes estava discutindo racismo ambiental, talvez não com esse nome, mas discutindo o quanto as pessoas pretas que estão nos territórios de periferia têm menos acesso ao meio ambiente adequado, ou inclusive a essa discussão. Então, quando o movimento de meio ambiente na cidade de Tiradentes reivindica um parque, exige que esse parque seja chamado de Parque da Consciência Negra. O segundo parque é um parque que é chamado Parque da Ciência, porque, mais uma vez, é o território e as pessoas que estão no território acreditando que a educação é fundamental e é transformadora. E veja, eu sou o produto disso. Eu venho de uma história de um pai que trabalhava na roça, que vem trabalhar na cidade, de uma dona de casa, que foi empregada doméstica, e que apostaram que os 5 filhos deveriam estudar, e que fizeram todos os esforços possíveis para colocar os 5 filhos na universidade. E hoje eu sou vereadora na cidade de São Paulo, da cidade de Tiradentes. Então, essa é uma história que foi produzida não só pela minha mãe, mas pelo histórico da cidade de Tiradentes, por aquelas mulheres que davam formação de liderança para as crianças, que iam entregar a cesta básica, mas que chamavam as pessoas para fazer a discussão, que quando pediam para asfaltar a rua, faziam isso construindo abaixo-assinado, que era para mostrar para a população que isso só se construi coletivamente. Então, esse histórico que produz tantas coisas interessantes, mas que mesmo assim não consegue acabar com essa vulnerabilidade que a gente fala, principalmente com a violência que está ali destinada àquele território. É um território que, inclusive, responde com arte, responde com educação, responde com o que a gente acredita para o futuro, mas é um território que vai precisar de desenvolvimento econômico, vai precisar de política pública séria, implementada. E é por isso que essa reivindicação é uma reivindicação muito séria para a cidade de Tiradentes, porque é uma reivindicação histórica das mulheres da cidade de Tiradentes, das pessoas que organizaram esse território, para dizer, a gente não vai mais aparecer como coadjuvante da nossa própria história. A gente precisa ser os protagonistas da nossa história. Olha, tem essa história, a ancestralidade de Tiradentes, né? Também a história ali toda embutida, muito bonito esse relato aqui da Elaine. Eu estou colocando aqui no bate-papo para vocês assinarem esse abaixo-assinado, pedindo o Instituto Federal, né, meu querido Guilherme? Eu queria que você falasse, retomasse daí. Aliás, não vou nem tomar muito tempo, porque vocês têm muita informação para mostrar para a gente aqui. A gente vem
Com a faca afiada, cheio de vontade, mas um espaço maravilhoso, Conde. Estamos super felizes. E é só o começo, viu, Guilherme? A gente vai se encontrar sempre, hein? Ótimo, ótimo. Olha, primeiro ponto sobre o Instituto Federal, pessoal que está nos ouvindo, conheçam essa política pública do governo do presidente Lula, da presidente Dilma, do então ministro da Educação, Fernando Haddad. O Instituto Federal é um gol de placa, é uma lei de 2008, existiam os antigos Cefetes, né, as escolas técnicas de ensino federal, que sempre foram de excelência, e que até determinado momento, entre 1930 e pouco, até o governo Lula, eram só 140. O governo Fernando Henrique Cardoso, os governos do PSDB, eles decidiram que eles não iam expandir, investir no ensino técnico federal, que foi um erro. O governo Lula desfez isso e formulou a ideia dos institutos federais. Os institutos federais têm uma característica interessantíssima. Eles incidem do ensino médio, passando pelo ensino técnico-tecnológico, tem cursos de graduação, pós-graduação, tem extensão e pesquisa, de fato, tem um compromisso com o EJA. O EJA é fundamental, principalmente para as periferias brasileiras. O jovem, às vezes, por N motivos, não tem condição de terminar o ensino básico e isso não pode fazer com que ele não possa voltar a trabalhar. Mas, além disso, acho que é bom a gente olhar para a ideia do Instituto Federal pelo conceito de educação profissional que ele tem e tecnológica, que a ideia não é formar um subproletariado, né, desvalorizado para ser explorado e produzir mais acumulação do capital. A ideia é formar um trabalhador que tenha ferramental e formação técnica, que tenha as ferramentas, mas que seja um trabalhador crítico, que consiga uma inserção econômica e produtiva o mais emancipada possível, com consciência crítica, com leitura social. Não é à toa que é uma das instituições de ensino mais democráticas, com eleição direta para reitor, diretor de campus e coordenador, com paridade entre alunos, funcionários e professores. Ora, é por isso que esse projeto do Instituto Federal em Cidade Tiradentes foi pautado lá atrás. O campus de Cidade Tiradentes, justamente por todas essas características, entrou no radar do plano de expansão do Instituto Federal, no plano de desenvolvimento institucional da reitoria aqui de São Paulo. Nós abrimos processo na Prefeitura de São Paulo, à época eu era servidor, né? E abri um processo no Ministério da Educação. Como a Elaine falou, veio o golpe e isso foi interrompido. Agora, servidores porretas desse instituto, comprometidos com essa política, alinhados a isso, como a Denilson, o companheiro Christian, procuraram nós, do movimento de Cidade Tiradentes, e aí aqui eu não estou falando como pessoa física, eu estou representando um movimento que, ao final, aí eu vou saudar as pessoas, para a gente retomar essa luta. E nós retomamos com toda a força. O que precisa agora, o ponto que está, Conde, para os campos do Instituto Federal serem implantados, o governo Lula já anunciou, haverá uma nova expansão, e o ministro Camilo, dos institutos federais no país, né? Se quer pular aí de 648 que tem hoje para quase 1.000. Um ensino médio de excelência, né? E também com curso superior, etc. Então, nós precisamos disso, inclusive, para fazer contraponto à educação do estado de São Paulo, que é o estado que concentra a capital e que destrói o ensino básico, o ensino médio, né? Então, a questão é o seguinte, para viabilizar esse campus, Gustavo, nós precisamos do compromisso do Poder Executivo Municipal, da Prefeitura de São Paulo, porque tem que ter contrapartidas da Prefeitura. Quais são essas contrapartidas? A cessão do terreno, tá? Ajudar na construção da obra, garantir a obra, o prédio, e também ajudar com parte do custeio nos primeiros anos de funcionamento. Não é uma contrapartida tão grande para o benefício que esse território vai ter. E assim acontece no Brasil inteiro. Inclusive, cá entre nós, tem prefeitos aí, bolsonaristas de direito, que estão ali já oferecendo tudo e mais um pouco para instalar os seus campos de Instituto Federal nos seus municípios. Aqui em São Paulo, na cidade de Tiradentes, está dizendo... Já está se reuniu com o prefeito regional, a Elaine, Luna Zaratini, outras forças políticas se reuniram com o prefeito em exercício, Juliana Cardoso, outros parlamentares federais já se reuniram com o ministro da Educação, com o presidente Lula, que também chegou esse recado para o presidente Lula, e a gente está com amplo apoio. O que a gente quer agora? O que a gente quer não, o que a gente precisa? Pessoal, vocês estão todos convidados. No dia 22 de setembro, haverá uma grande audiência pública desse movimento popular bonito aqui, lá no território da cidade de Tiradentes. Vai sentar na mesa dessa audiência pública, claro, na mesa, se toda a população, todo esse movimento vai estar lá representado, vai ser uma audiência com música, com poesia, com rap, com tudo que a gente merece, com samba, com afoxé, mas vai sentar nessa mesa Ministério da Educação, o secretário nacional Getúlio Marques, da CETEC, um grande secretário, um grande quadro,
vai estar lá, já confirmou a presença, estará representando o ministro Camilo Santana e também está convidado o prefeito da cidade de São Paulo, o secretário municipal de educação, representando a prefeitura, para sentar na frente dessa população mobilizada, aguerrida, apaixonada, e a gente avançar nas tratativas para a implantação do campus do Instituto Federal da cidade de Tiradentes. Um campo de reparação histórica, um campus quilombola, um campus onde a juventude tem os seus direitos mais violados, que quer e precisa. Eu vou falar uma coisa para você, Conde. Na cidade de Tiradentes, nós não estamos trabalhando com a possibilidade de se vai ter o campus ou não. Nós estamos trabalhando com a possibilidade concreta de que terá e que será aí uma referência para as outras lutas. Tem outras periferias que merecem esse campus, né? Ângela, Grajaú, Sapopemba, eu diria todas, inclusive. E eu diria mais. Eu diria que a expansão de excelência do Instituto Federal, ela pode servir, vou fazer uma provocação aqui, para a gente talvez rever o Pacto Federativo, porque se estados como o estado de São Paulo, que tem tanto dinheiro, não foram capazes, e isso foi uma coisa arbitrária, foi uma coisa que eles escolheram, eles não foram capazes de garantir ensino público básico de qualidade, por que a gente não pode voltar a discutir de federalização do ensino médio? Por que não? Por que isso tem que sair do radar se a gente tem o Instituto Federal como uma política pública de excelência quando se fala em educação básica? Enfim, falei bastante. Porque tem uma pressão, Guilherme, Elaine, muito forte da iniciativa privada, né? Capturando todo o circuito da educação, né? Porque eles ganham dinheiro com isso. Então a resposta tem que vir nesse sentido. Esse é o Brasil que funciona, né? É o Brasil que dá certo, é o Brasil que dá exemplo. Olha, o pessoal está respondendo muito aqui no bate-papo. A gente está indo para o último bloco. Paula Vasconcelos, obrigado pela colaboração. Luciana Silva, com o Instituto Federal São Paulo Tiradentes, já podemos mudar a rota imposta pelo capitalismo que colocou famílias para a cidade de Tiradentes, intentando acabar com as favelas no centro da cidade. Não somos dormitório. Salomé Ulme, precisamos muito de batalhadores inteligentes como esses dois. Valeu, gente. Elias Costa, cidade de Tiradentes, São Paulo precisa de política pública e não matérias tristes no Fantástico. Emir Elias, olá, parabéns, Conde, trazer 2 representantes da querida cidade de Tiradentes. Fui oficineiro no Centro Cultural Cidade de Tiradentes quando o Guilherme coordenava. Foi ótimo, depois mudou muito, deu uma mudada. Vicente Jouclas, Instituto Federal, aqui batendo palmas, Lela Queiroz e o Pombas Urbanas por lá. Eu não sei o que é, vocês vão explicar para mim. Luciana Silva, Conde, gratidão pelo espaço, educação transforma e muda a vida. Enfim, não vai dar para ler tudo, gente. Muita gente comentando, muita gente feliz. Nós estamos sendo vistos também na cidade de Tiradentes através da TVT, a TV do Trabalhador, em TV aberta. O pessoal que está assistindo também pelo YouTube, a quem eu agradeço imensamente. Elaine Mineiro, o Guilherme disse que falta tem essa conversa com a Prefeitura de São Paulo para realmente, é o que está faltando, a única coisa que está faltando. Como é que está esse debate? Como é que está ali na Câmara Legislativa? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Conde, primeiro eu preciso saudar o Pombas Urbanas, porque o Pombas Urbanas é um grupo de teatro dos mais importantes da cidade de São Paulo, da cidade de São Paulo mesmo, aliás, da América Latina, porque estão no circuito de teatros de grupo da América Latina. E eles têm um espaço na cidade de Tiradentes, que era uma fábrica, era um supermercado abandonado, ficou muitos anos abandonado. Eles fizeram uma ocupação cultural nesse espaço e se mantém naquele território, formando outros coletivos, trazendo arte e cultura no território e falando sobre a cidade de Tiradentes, né? Suas peças, suas histórias ali que são construídas também para falar de cidade de Tiradentes. Então, um grande salve ao Adriano, ao Marcelo, os meninos lá do Pombas Urbanas, que estão com a gente também nessa luta, e em várias outras lutas, porque também é um grupo de teatro extremamente atuante, que abre o seu espaço também para o território fazer reunião, conversar, discutir, enfim, fazem parte dessa ebulição que a gente fala que é a cidade de Tiradentes. A gente tem uma conversa aqui no município de São Paulo, onde que a gente a gente está falando com o Ministério da Educação e com o CETEC para que eles garantam essa instalação e também tem conversado aqui na cidade de São Paulo para que a gente consiga este terreno em específico ou outro, mas de preferência esse terreno em específico que a gente já citou aqui, que fica na Inácio Monteiro, na rua Inácio Monteiro, né, ali na cidade de Tiradentes. Eu conversei na semana passada com o prefeito em exercício, Milton Leite, falei para ele desse terreno, a gente entregou inclusive um dossiê com todas as informações do terreno, um dossiê organizado pela comunidade, não foi o gabinete não da vereadora que fez, a comunidade organizou um dossiê, a gente ajudou a organizar,
com todas as informações necessárias de IPTU, do solo, do terreno. Então, a gente adiantou todo um trabalho que deveria ser feito ali naquele terreno. E o que a gente precisa agora é de um compromisso do prefeito Ricardo Nunes para que ele faça a doação desse terreno para a construção do Instituto Federal. Precisa desapropriar o terreno, o dono do terreno tem interesse em que o terreno seja desapropriado, e o prefeito Ricardo Nunes precisa aceitar esse compromisso com a gente. O que a gente conseguiu garantir até agora é que no dia 22, na nossa audiência pública, vai ter um representante da Secretaria de Educação, quiçá o próprio secretário, que é o que a gente está tentando levar aqui do município de São Paulo, para que ele conheça o território, conheça o terreno e que possa bater um martelo para que aquele Instituto Federal fique, para que aquele terreno fique à disposição do Instituto Federal. Então a gente já está bem adiantado. Como falou aqui, muitos parlamentares aqui da casa já têm adiantado essa conversa, já têm feito essa conversa. Eu vi alguém digitando ali PT e PSOL unidos, acho que foi o Walter. É isso mesmo, a bancada do PT e a bancada do PSOL aqui da Câmara Municipal e também da Câmara Federal está unida para que esse Instituto Federal seja construído em Cidade de Tiradentes e que também a cidade de São Paulo possa ser beneficiada por outros institutos federais em outras regiões da cidade de São Paulo. Vale falar que essa luta é uma luta histórica para a cidade de Tiradentes, mas não está acontecendo só lá. Essa luta também é uma luta que inspirou vários outros territórios periféricos a construir lutas também nos seus territórios para dizer, nós também queremos institutos federais e equipamentos de educação no nosso território. Então, hoje a gente tem uma luta na cidade de São Paulo, em vários pontos da cidade, sobretudo territórios periféricos, que estão ali pleiteando institutos federais. E em Cidade de Tiradentes, a gente já, inclusive, adiantou o trabalho para a prefeitura, buscando as análises do terreno, tudo o que precisa, dialogando com o dono do terreno. O que a gente precisa só é que o prefeito Ricardo Nunes aceite fazer essa... Eu digo aqui para o público o seguinte, viu, Elaine? Eu fico arrepiado. Esse é o Brasil que dá certo, o Brasil que funciona. Viva Pombas Urbanas! Vicente Joclas está aqui saudando Pombas Urbanas. Eu, miseravelmente, não conhecia esse grupo. Vou conhecer agora, correr atrás para saber tudo que eles estão fazendo. Ô, Guilherme, eu tenho que encerrar. Mas eu vou dar um minuto para você, que eu sei que você sempre está num momento de explosão tão bonito, cara. Tô tão feliz de conhecer você e de saber que é só o começo da nossa parceria aqui, porque a gente vai realizar muita coisa juntos. Espero eu ter a honra de poder trabalhar junto com vocês aí. Vai lá, Guilherme. Com certeza, cara. Olha, eu fico emocionado e feliz, porque foi 21 anos desde que eu tinha 19 anos quando eu comecei a andar e atuar na cidade de Tiradentes. De fato, mudou a minha vida. Então, é muita força, é muita luta. Então, Pombas Urbanas, Escola de Samba Príncipe Negro, Coletivo Força Ativa, Aliança Negra Posse, a mais antiga posse de hip-hop da cidade de São Paulo, Sr. Walter Hilário em memória, Geralda Marfisa, Luciana do MTST, Kátia, Chicão, pessoal dos conselhos de saúde, Filhas da Dita, Samba das Pretas, Islã CT, Bac CT, Afoxé do pai Jair, Afoxé Omar Baê do pai Alcides, enfim, eu quero te agradecer, eu quero te dizer que se querem conhecer força, uma periferia forte, uma periferia que luta, que tem vibração, que tem coragem, que tem raça, que tem cor, vamos para a cidade de Tiradentes, vamos fortalecer esse movimento. Não é um movimento bairrista, é a quebrada ensinando como é que constrói política pública com participação popular. Agradecer esse espaço, dizer para vocês que a gente vai ter o campus do Instituto Federal da cidade de Tiradentes, que a gente vai retomar o Centro de Formação Cultural e que vão ter outras políticas públicas que vão ser construídas ali e que nós estamos juntos aqui, essa coletividade, Simone Rego, todo mundo, estamos reescrevendo a história desse bairro e das periferias. A gente quer mais Elaines mineiros, mulheres que ousaram sonhar e ocupar espaços como que ela ocupa hoje legitimamente. Um salve à rede de cursinhos populares, que faz um trabalho excelente, e a todo o pessoal do movimento. Conde, obrigado de coração. Você é nosso convidado de honra na audiência pública. E vocês vão ouvir falar muito ainda de Cidade de Tiradentes, quem não conhecia, quem está ouvindo pela primeira vez.